Sabia que existem várias palavras em inglês que são formadas por sufixos? Ok, mas o que é um sufixo? Vem entender isso comigo no vídeo de hoje. Existem vários sufixos na língua inglesa e eu trago aqui 7 deles que são comuns de encontrarmos por aí. É claro, com exemplos. Então, bora aumentar o vocabulário? Bora entender inglês! Sufixo é uma letra ou um conjunto de letras que, ao serem colocadas no final de uma palavra, formam uma outra palavra. Por exemplo, em português temos o sufixo dor. Ele pode ser colocado em um verbo para formar a palavra que dá nome a quem faz a ação deste próprio verbo. O verbo correr. Se eu adiciono o sufixo dor, temos a palavra corredor, ou seja, a pessoa que corre, que faz a ação do verbo correr. O verbo investir, adiciona este sufixo e temos a palavra investidor, aquele que investe. O verbo pescar, adiciona este sufixo e temos pescador, aquele que pesca. Um outro exemplo é o sufixo inho ou inha, que leva uma palavra para o diminutivo. Carro fica carrinho, casa fica casinha, cachorro fica cachorrinho e assim por diante. Assim como em português, existem vários sufixos em inglês formando diversas palavras. Inclusive, este vídeo aqui é a parte 2 deste outro vídeo do nosso canal. Não deixem de assistir ele depois, tá? Ele tá muito legal, tá cheio de exemplos. Vou deixar nos cards e o link vai estar no comentário fixado aqui embaixo também. Mas seguindo, bora conhecer o primeiro sufixo que eu separei para o vídeo de hoje, as letras ER. Assim como o sufixo dor em português, as letras ER são colocadas no final de verbos em inglês, formando o nome de quem faz a ação destes verbos. Por exemplo, o verbo ensinar, teach. Se eu coloco o sufixo ER nele, tenho a palavra professor, teacher, ou seja, aquele que ensina. O verbo trabalhar, work. Se eu coloco o sufixo ER nele, tenho a palavra trabalhador, worker, aquele que trabalha. O verbo dirigir, drive. Ele já termina na letra E, então não adicionamos o E novamente. Mas com este sufixo, ele forma a palavra driver, que significa motorista, aquele que dirige. O verbo escrever, write, forma a palavra writer, escritor. O verbo dançar, dance, forma a palavra dancer, dançarino. O verbo pintar, paint, forma a palavra painter, pintor. E estes são alguns exemplos. Sufixo número 2, hood. A palavra mother significa mãe. Se eu adiciono nela o sufixo hood, temos a palavra motherhood, que significa maternidade. A palavra father significa pai. Se eu adiciono nela este sufixo, temos a palavra fatherhood, paternidade. Child é criança. Com o sufixo hood, temos childhood, infância. Este sufixo forma substantivos que indicam um estado de ser, condição em que alguém se encontra. Uma criança está vivendo a infância, está passando por este estado, por este momento da vida. O pai vive a paternidade, a mãe a maternidade. Um outro exemplo é a palavra adult, que significa adulto. Adulthood podemos traduzir como vida adulta, um estado, momento no qual o adulto está inserido. Sufixo número 3, as letras EN. Essas letras podem ser colocadas no final de certos substantivos para formar adjetivos em inglês, adjetivos que mostram do que algo é feito. Por exemplo, o substantivo gold, que significa ouro. Colocando as letras EN nele, temos a palavra golden, que podemos traduzir como de ouro. Então, se temos um troféu, trophy, e eu digo que ele é um golden trophy, significa que este troféu é de ouro, é feito de ouro. Outro exemplo é a palavra wood, que significa madeira. Algo que é wooden é algo feito de madeira. Uma cadeira feita de madeira, a wooden chair.
A palavra wool significa lã. Algo que é woolen é algo feito de lã. Uma outra função que este sufixo também tem é de transformar certas palavras em verbos. A palavra strength, por exemplo, significa força. Adicionando as letras EN, temos o verbo strengthen, o verbo reforçar, fortalecer. A palavra short significa curto. Shorten é o verbo encurtar. A palavra bright significa claro, brilhante. Brighten é o verbo iluminar, clarear. Soft significa suave. Soften é o verbo suavizar. O próximo sufixo em inglês é apenas uma letrinha, a letra Y. Você provavelmente sabe que a palavra rain significa chuva na língua inglesa, mas você sabe como falar chuvoso no idioma? Basta adicionarmos este sufixo e temos a palavra rainy, chuvoso. Cloud significa nuvem. Adicionando este sufixo, temos a palavra cloudy, nublado. Health é saúde. Healthy significa saudável. Luck é sorte. Lucky significa sortudo. Mess é bagunça. Messy significa bagunçado. Apenas uma letrinha é capaz de transformar certos substantivos em adjetivos em inglês. E com apenas um clique no botão do like, você pode fazer uma grande diferença para o nosso canal. Rápido assim, fácil assim e totalmente de graça. Por favor, ajude este projeto a continuar clicando no like e se inscrevendo caso queira seguir recebendo vídeos para aumentar o seu vocabulário em inglês. Muito obrigada de coração! Próximo sufixo da língua inglesa, sufixo ish. Este pode ser usado em números para trazer uma ideia de aproximadamente. Por exemplo, 40 é o número 40. Se alguém vem e me pergunta, How old is your uncle? Quantos anos tem o seu tio? Se eu não sei a idade dele, mas acredito que ele possa estar ali por volta dos 40 anos, eu posso responder, I'm not sure, maybe 40ish. I'm not sure, não tenho certeza. Maybe 40ish podemos traduzir como talvez uns 40, 40 e poucos. Ele deve ter aproximadamente 40 anos. Não somente com números, mas com este sentido de algo aproximado também, o sufixo ish é usado para formar adjetivos. A palavra green significa verde. Algo que é greenish é algo de cor aproximada ali ao verde, algo levemente verde. Podemos traduzir como esverdeado. Yellow significa amarelo, já yellowish é amarelado. Red significa vermelho, reddish é avermelhado. Mas não temos exemplo só de cores, não. A palavra child, por exemplo, significa criança. Childish significa infantil. Então, se eu digo, por exemplo, que um adulto está tendo um comportamento childish, significa que ele está tendo um comportamento parecido com o de uma criança, algo próximo do que se espera de uma criança. Está sendo infantil. E sabia que para falar das nacionalidades em inglês também são usados sufixos? Sim, e mais de um. Existem nacionalidades formadas pelas letras I a N, como Brazilian, por exemplo. Brazil é Brasil, Brazilian é brasileiro. Canada é Canadá, Canadian é canadense. Existem nacionalidades formadas pelas letras ESE. Japan é Japão, Japanese é japonês. Portugal é Portugal, Portuguese é português. Existem nacionalidades formadas pelo sufixo ish também, como Spanish, que significa espanhol, e British, que significa britânico. Sabia disso? Conta aqui para nós nos comentários. Agora clique neste vídeo aqui e conheça mais 5 sufixos comuns em inglês com palavras de exemplo, continuando seus estudos sobre este tema do idioma. Muito obrigada, pessoal, pela companhia de vocês e até o próximo vídeo para entender mais de inglês.